Olá, professora. Iremos agora começar a apresentar o nosso trabalho. E os participantes do grupo que fazem parte do nosso grupo sou eu, Daniel Carvalho, Breno Aranha, Andrei Siqueira e Italo Melo. Agora vou passar para o meu próximo colega. A morfologia é o estudo da formação dos seres. Ela pode ser dividida em duas partes: a anatomia, que é a visão macroscópica, e a histologia, que é a visão microscópica. Ela é fundamental para a identificação e a classificação dessa espécie. A descrição da morfologia é a observação das estruturas presentes do corpo dos seres, o que vai ser direcionado para o estudo das organizações estruturais do organismo, o que possibilita a comparação entre os diferentes tipos de organizações estruturais, que é a anatomia comparativa. Oi, meu nome é Breno Vieira e eu vou prosseguir falando sobre anatomia. A anatomia é o campo da biologia que estuda a organização estrutural dos seres vivos, incluindo os sistemas, os órgãos e tecidos que os constituem. A aparência e a posição das várias partes, as substâncias que são feitas, a sua localização e a sua relação com as outras partes do corpo. O termo anatomia é geralmente usado como sinônimo de anatomia humana. No entanto, as mesmas estruturas e tecidos podem ser observados em praticamente todo o reino animal. Pelo que também o termo se refere à anatomia dos outros animais, sendo nesse caso, por vezes usado o termo zootomia. Por outro lado, a estrutura e tecido das plantas são de natureza diferente e são estudados pela anatomia vegetal. A embriologia é a parte da biologia que estuda o processo de um desenvolvimento de um organismo desde a fecundação que originou até pelo menos a formação de todos os seus órgãos. O estudo da embriologia se relaciona com a outra parte da biologia, principalmente com a genética, a citologia, a histologia, a zoologia, a botânica e a evolução da espécie. A embriologia corporativa ela fala sobre o desenvolvimento de diferentes embriões. A disciplina tem suas origens em tempos remotos, começando a tomar forma na mente de pensadores como Aristóteles. Com a invenção do microscópio e técnicas apropriadas de coloração, ela começou a crescer como ciência. E a embriologia comparada fala sobre ontogênia, recapitula a filogênia, mas essas afirmações não descrevem com precisão os princípios atuais da embriologia comparativa, então elas foram descartadas. A grande diversidade do mundo que a gente vive despertou os cientistas a necessidade de organizar o sistema de classificação. Algo dos mais primitivos baseia-se no grupo de semelhança dos caracteres morfológicos, ou seja, que é na anatomia comparada. A análise comparativa dos membros dos vertebrados, por exemplo, permite estabelecer a existência de diferentes tipos de estrutura: a estrutura homóloga, a estrutura de indivíduos diferentes ou não herdadas do mesmo ancestrais. A embriologia comparada é especialmente importante para os estudos evolutivos dos animais, pois analisa a formação embrionária dos grupos de vertebrados. Através dessa análise, nota-se que há um padrão do desenvolvimento inicial de todos os grupos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tornando-se os embriões muito semelhantes no início do desenvolvimento, inclusive anatomicamente. Por exemplo, todos os embriões de vertebrados apresentam no início do desenvolvimento fendas branquiais, apêndice caudal e esqueleto cartilaginoso, mesmo que futuramente não precisam ter essas estruturas. À medida que o desenvolvimento progride, essas semelhanças vão desaparecendo, pois as características definitivas de cada grupo vão se acentuando. Por essas semelhanças iniciais nos embriões, a embriologia comparada é mais um estudo que fundamenta uma teoria da origem comum, um ancestral comum, de todos os vertebrados, um dos indícios da evolução. A estrutura embrionária. Estas são estruturas que fazem parte da gestação do embrião, porém não fazem parte da sua vida após o nascimento. Como exemplos, temos a bolsa
amniótica, saco vitelítico e vesícula vitelina. Os esqueletos dos membros anteriores dos vertebrados, apesar de desempenharem funções diferentes, apresentam um plano estrutural semelhante, que inclui os ossos semelhantes da mesma posição relativa. Verifica-se, no entanto, diferenças em relação ao grau de desenvolvimento dos ossos e ao número de falanges dos dedos. Essas estruturas, com origem embrionária semelhantes, são constituídas por ossos correspondentes com um plano de organizações semelhantes. Embora apresente um aspecto diferente e desempenhe, neste caso, funções também diferentes, como por exemplo, de estruturas homólogas, podem ser citadas as patas de equídeos e caninos com os membros dos humanos, pois derivam dos membros dos ancestrais originários dos mamíferos, porém não estão desempenhando a mesma função. Oi, meu nome é Neveira, eu vou continuar apresentando, só que agora sobre órgãos vestigiais. Órgão vestigial é o órgão sem utilidade e que normalmente apresenta o tamanho reduzido em dada espécie. Entretanto, apresenta função definida em outras. Acredita-se que o organismo contendo órgãos vestigial seja evolutivamente mais complexo. Como exemplo destes órgãos pode ser o apêndice. Nos coelhos servem para armazenar alimento previamente digerido destes animais e é onde a celulose ingerida na alimentação do coelho também é digerida. E os ossos que movimentam as orelhas, ainda em uso nos cães e ursos. Os órgãos vestigiais são vistos como evidência da evolução, pois são considerados prova de que todos os organismos partiram de um ancestral comum, tomando um rumo diferente no decorrer da radiação adaptativa, chegando a um ponto onde tais órgãos não têm mais utilidade em outros organismos e atrofiam-se ou até mesmo são inexistentes.